quando o Álvaro me telefonou para eu fazer um desenho, uma pintura sobre o texto que ele me iria mandar, eu li o texto, portanto, o livro, e o livro, as pessoas que leram o livro sabem que divide-se em duas partes, uma parte que vem de uma conferência que o Álvaro fez em Cuba, e isso até é interessante, ou seja, do ponto de vista simbólico, assim. E a partir de depois tem uma segunda parte, que é o 25 de Abril em 2034, certo? E a minha ideia era partir para eu estive a ver uma série de imagens, que normalmente faço. Eu gosto de ver imagens de coisas que aconteceram, e ao mesmo tempo daquela pintura da altura da Revolução, do 25 de Abril, fui ver uma série de imagens e uma série de coisas que aconteceram nessa época. Essa época, vou ser muito rápido, foi muito importante na minha vida. Eu estava na tropa e pertencia à Assembleia da MFA e, portanto, era uma coisa que... E era de uma arma de transmissões, em que havia uma série havia vários artistas que eram nessa arma, e havia todos os painéis que se pintavam nas ruas, etc. Tudo aquilo. E, portanto, eu fui ver tudo isso, mas agora com os meus olhos de 66 anos, passando tantos anos, e um século seguinte, a ideia que eu pensei sobre o livro dele é que seria uma espécie de um país, de um continente, feito com pessoas, e que tudo fosse uma amálgama, porque ele fala exatamente da junção das pessoas todas, que é uma coisa que eu gosto de não haver raças puras. Eu gosto da mistura, eu gosto imenso da mistura das raças, que melhora imenso, que nós só melhoramos quando conhecemos outras culturas e nos misturamos, etc. E temos mais informação. E então, este é o trabalho original, na qual foi dado carta branca a quem fez portanto, o arranjo gráfico, para poder fazer o que quisesse e utilizasse como quisesse e retalhasse à vontade aquilo, porque aquilo passava a ser um trabalho que depois podia ser utilizado da maneira que quisesse, do ponto de vista gráfico. E portanto, a capa, como é feita, da pessoa que fez o arranjo gráfico, portanto, do design, de que propriamente meu. Eu só tenho um pequeno elemento, que é o pequeno elemento que são as caras todas misturadas, portanto, isto foi a ideia que eu tive sobre o livro, e a partir dessa ideia do livro, do continente. O continente tem sempre conteúdo, são palavras, do ponto de vista da língua portuguesa, interessantes, porque todas se ligam umas às outras, o que é o continente, o conteúdo. E portanto, foi a partir daí que eu fiz este trabalho. Vocês estão a ver. Penso que vai a seguir a falar bem a Ira Pimentel, que certeza vai dizer coisas muito mais interessantes do que eu. Portanto, vou passar a palavra a Ira. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu, aliás, também quero agradecer muito o convite que me foi feito pelo Álvaro. E este é um pequeno, grande livro, é mesmo. E que se lê muito rapidamente, mas tem um invejável espírito sintético, porque daqui podem partir muitos pensamentos e podemos ir para muitos lados. Como pediram para apresentar, eu vou dizer que está dividido em 3. Aliás, o Albuquerque Mendes também já falou um pouco disso. A tal conferência de 2016 em Havana, Cuba, numa altura em que, segundo diz o Álvaro, Cuba estava a viver o marcelismo. Portanto, foi na altura em que o Obama lá foi também, etc. E é muito interessante ver como o Álvaro pega no 25 de Abril, porque é muito tocante, porque não só ele fala também da primeira pessoa, mistura lá a primeira pessoa. Eu fiquei logo a saber, eu não sabia que tinha ido para Moçambique, que o Álvaro tinha ido para Moçambique 21 anos antes, não é? Do 25 de Abril, e só voltou nessa altura. Depois é a descrição de todo aquele processo, quer do PREC, quer depois também
da chamada democratização. Há quem não lhe chame democratização, chame a traição ao PREC, porque depois depende muito das pessoas e da visão que têm em política. Da parte do Álvaro, penso que não estou a errar dizendo que ele gostou da forma como tudo se passou. Ou seja, com erros, ele considera que aquele processo todo do 25 de abril de 1974, com o júbilo absolutamente extraordinário do 1º de maio, quem viveu, ainda há bocadinho estava a falar com o Cláudio. O Cláudio chegou no avião do Cunhão e do Zé Mário Branco. E é muito interessante porque nós pensamos, bom, aquele avião devem ter cantado, sei lá, internacional, não ainda ao Grândola, porque o Grândola só depois é que ficou mesmo como o hino, mas não foi nada assim, antes pelo contrário, estava cada um com o ar desconfiado a olhar para o outro, porque todos os que vinham eram da oposição à ditadura, evidentemente, tinham isso em comum, mas não tinham mais nada em comum, porque tinham estado uns no Partido Comunista e tinham saído, ou até sido expulsos. E ele contou uma história muito engraçada, que é o Cunhal vai ser recebido e vai para cima do tanque, inclusive na altura pelo Mário Soares, porque acho que tem a ver com o livro também, por isso é que eu estou de repente a contar estas histórias. E o Cláudio, que tinha um passaporte completamente falsificado, aproveitou para ir por trás e saltar uma barreira do aeroporto e entrou clandestinamente em Lisboa nessa altura. E isto é mais um episódio, haverá muitos, que só agora é que alguns eu tomo conhecimento. Não sei se as pessoas sabem que houve aquela chegada do Mário Soares em Santa Apolónia, mas houve também um comboio com desertores refratários e exilados que vieram todos com passaportes dados por um cônsul em São Sebastião, em Espanha, e que eles obrigaram mesmo esse cônsul de Portugal, que era ligado ao regime, ao antigo regime, a carimbar os passaportes. E era uma data deles, e depois, ainda hoje, um dos participantes nesse comboio não consegue contar aquilo sem chorar, e estamos ali a chorar quase todos a ouvir a história, porque é absolutamente maravilhoso depois a forma como eles foram recebidos pelas pessoas em Santa Apolónia. Mas voltando ao livro, mais propriamente, eu gostei muito também de vários aspectos, não só portanto, a ideia do próprio Álvaro, que é aqui transmitido, e que vai buscar o 25 de Abril para os tempos atuais. Ou seja, um evento nos 45 anos, foi este ano, não é? Que passou há 45 anos, é visto segundo o presente e utilizado para esse mesmo presente. Eu estava há bocadinho a ouvir o Tanto Mar, muito bem dito, e foi qualquer coisa de extraordinário na altura, mas hoje, por exemplo, o cheirinho a alecrim, nós temos que o enviar constantemente para o Brasil. E os brasileiros, claro, aqueles que não gostam de Bolsonaro, aqueles que são democratas, aqueles que são contra o futuro autoritário e até se pode dizer fascista do Brasil, eles pedem isso de nós. Há uma frase de um brasileiro que diz: que bom ouvir as falas da liberdade em português. E isto no 25 de Abril. E neste momento está um bocadinho a acontecer a mesma coisa, eu acho, em Portugal. Muitos brasileiros, evidentemente também há bolsonaristas, e nós começamos até a olhar para certos brasileiros de outra forma, não é? Temos uma certa desconfiança e primeiro queremos saber o que é que eles pensam, mas é fundamental o 25 de Abril, não só para o Brasil, mas, por exemplo, para tudo o que é as primaveras árabes, para a Tunísia, que está aqui dado como exemplo muito interessante. Eu estive este ano no Cairo e no Egito e falei até com o Álvaro antes de ir para lá. Eu tive um bocadinho a dúvida se deveria ir para uma ditadura, não é? Porque nós também pedíamos antigamente que ninguém fizesse turismo em Portugal. Era uma das formas de resistir. Eu penso que hoje, quer dizer, eu acabei por decidir ir
E falei até com algumas pessoas, aquilo está completamente uma ditadura, com 50 mil presos políticos. E todos os dias ainda a serem presos. E não é presos políticos que ficam numa prisão como as prisões que nós conhecemos, que estão a ser torturados e mortos, pura e simplesmente. E isso é muito interessante ver como é que o 25 de Abril ainda hoje serve, e sobretudo se for pensado como pessoas como o Álvaro, é muito uma lição para transições para a democracia. Por outro lado, eu não sei se o Álvaro pensou nisso, mas eu já estava um bocadinho farta, digamos, da política no sentido como ela é hoje. Portanto, eleições, debates, raramente vejo debates. Hoje sei que há um debate, por exemplo, importante na televisão, justamente a esta hora, sim, entre o António Costa e a Margarida do Bloco, a Margarida Martins. Catarina. A Catarina, pois claro, evidentemente. Mas eu já estava um bocadinho, e eu acho que para nós que vivemos o período antes do 25 de Abril, o período do 25 de Abril, eu acho que houve um ressurgir de um certo espírito de resistência e de apetência política para fazer qualquer coisa contra o que está a passar. O Álvaro é bastante mais